Channing Tatum estreando como diretor, fazendo um filme de cachorro. Parece meio genérico tudo isso, em certa medida até é, mas há coisas mais interessantes do que parece aqui. É muito comum, em determinado momento da carreira, um ator ou atriz decidir dirigir ou seguir uma carreira como diretor. Isso tem acontecido até bastante nos últimos tempos. A gente tem visto Paul Dano dirigindo filme, Meg Gyllenhaal dirigindo filme. Então, um atrás do outro, parece que atores e atrizes, em determinado momento da carreira, estão seguindo esse caminho. Só que na maioria das vezes o que acontece é que esse ator ou essa atriz eles vão tentar fazer algo de diferente, tentar propor algo de diferente na direção daquilo que eles viveram como na carreira de atuação, por exemplo. Aqui no caso, o Channing Tatum, ele vai para algo mais cômodo, digamos assim. Então ele vai seguir nessa estreia, quase que como ele tentando se descobrir como diretor. E aqui ele vai testar um pouco, então ele não vai tentar nada de novo, ele não vai propor nada de muito novo, só que é quase como se ele estivesse aprendendo a dirigir e para isso ele escolheu aquilo que é um pouco mais confortável para ele. Eu digo isso não só por ser um filme de cachorro, digamos assim, que tem essa relação entre um personagem principal e um cachorro que a gente já viu milhares de vezes no cinema, que a cada 1, 2, 3 anos sempre vai ter um filme assim, porque vende bastante, porque cachorro é um bicho fofo, é o melhor amigo do homem, é o pet mais popular. Então os estúdios exploram bastante esse tipo de filme, justamente porque é aquele filme agradável, aquele filme fofinho que vende para muita gente, ao mesmo tempo, geralmente é um filme mais generiquinho, mas ninguém liga muito para isso. Só que não é só isso, ao mesmo tempo a gente vai ter o Channing Tatum aqui também como protagonista do filme, interpretando um personagem que lembra muito os personagens que ele já interpretou na carreira. Então um ex-militar que só que é um cara legal, até um pouco traumatizado, mas ao mesmo tempo um cara gente boa, só que não totalmente, e aí ele vai entrar em várias ciladas e situações engraçadas, com aquele humor bem característico dele. Então, em termos de atuação, não tem nada de muito novo também do Channing Tatum aqui. Por isso que eu falo que ele parte, pelo menos ele parte aqui nesse filme, de um lugar bem comum para ele. E o fato também de o outro diretor do filme ser produtor também de filmes que o Channing Tatum interpretou, por exemplo, os Magic Mike, mostra que esse filme é um filme bem assim em casa, digamos que eles estão todos muito confortáveis. Só que o que eu gosto aqui é que ele acaba propondo algo de novo em relação, ou não de tão novo, mas fora um pouco do comum em termos de linguagem cinematográfica, principalmente em como ele vai usar o plano aqui e também como ele vai desconstruir um pouco, pelo menos, desses roteiros de filmes de cachorro. Então ele até é aquele filme meio feel-good movie, de os dois criando uma relação e tudo mais, só que ele acaba propondo várias situações um pouco diferentes, até meio inesperadas. Não tanto se a gente olhar o roteiro de forma geral, porque esse tipo de filme a gente sempre sabe como ele vai começar, como ele vai acabar, e a gente espera que ele acabe desse jeito, é quase como se não tivesse uma outra forma de terminar filmes de cachorro, esse tipo de coisa, mas esse meio do caminho, esse road movie aqui, acaba sendo interessante como ele vai até brincar às vezes com um gênero diferente. Então vai ter um momento que o cachorro vai fugir para a floresta e vai terminar em uma prisão ali, em um encarceramento, para depois virar outra coisa. E nesse momento a direção vai brincar até um pouco com os filmes de terror, vai ter até uma câmera subjetiva de um possível assassino, esse tipo de coisa. Então, nesse meio do caminho, ele vai adotando vários tons e eu acho que ele consegue passar por todos os tons. Ainda que, claro, a comédia sempre seja o tom principal do filme e tem algumas piadas aqui muito boas. Só que o que mais me agrada e o que eu achei mais interessante por ser dois diretores aqui estreantes é justamente como o filme usa o plano acima de tudo. Filmes de cachorro geralmente são extremamente manipulativos e isso até me incomoda em vários deles. Então quase sempre tem aquele primeiro plano ou aquele close num cachorro
para a gente pegar uma expressão dele e achar muito fofo, ou achar muito divertido, ou para a gente chorar dependendo da situação. Aqui, o que eles vão fazer, principalmente a partir do momento que essa relação começa a se consolidar, é não ficar cortando da expressão do ser humano aqui, do personagem principal, para o cachorro o tempo todo, mas sim colocar os dois no mesmo plano. Colocar até em alguns planos um pouco mais longos, para a gente sentir aquela relação não por meio de uma manipulação da montagem, mas para a gente observar aquela relação dos dois juntos em tela. Então, quando eles se abraçam, quando o cachorro deita no colo dele, ou quando o cachorro pede uma coisa, quase sempre a gente vai ver os dois no plano. Quase sempre um plano conjunto, ou às vezes até um plano geral. Acaba sendo uma escolha simples, mas interessante de se contar uma história, porque a gente está contando uma história aqui justamente de um cachorro e de um ser humano que vão começar a se apegar cada vez mais. Então, por que não deixar a gente ver os dois se apegando sem precisar usar tanto dos cortes? É um filme até que tem alguns planos longos bem interessantes, até um plano ali no início, quando ele vai voltar para a academia do exército ali, que é um lugar que ele conhece, mas tem algum estranhamento, então a gente vai acompanhar junto com esse personagem, ele meio que entrando quase por um labirinto até ele chegar ali no cachorro. Então tem algumas escolhas bem interessantes aqui de linguagem. Sim, se você só espera um filme de cachorro, você provavelmente vai se divertir com os mesmos elementos que tem em todos os outros filmes de cachorro, mas eu acho que por ser uma direção estreante aqui, de dois estreantes, né, não só o Channing Tatum, eu acho legal a gente ver como eles estão sendo introduzidos nessa nova função e o que eles estão conseguindo propor diferente. Por que eles decidiram dirigir um filme? O que eles têm a contar e como eles têm a contar? E aqui eu até fiquei bastante surpreso com o Dog, em como eles conseguem lidar com vários tons diferentes, como eles conseguem lidar muito com a imagem, como eles conseguem lidar com o espectador, tratando o espectador quase sempre como se fosse inteligente, o que é o que se deve fazer, né? Então aqui, por exemplo, vai ter o lance de comer a comida na mão, o cachorro comer a comida na mão de quem confia, ou de abraçar, ou, por exemplo, um lance dele o cachorro ter um trauma com os tiros. Tudo isso, quando volta no filme como uma recompensa para o espectador, digamos assim, não precisa ser dito novamente. A gente não precisa ser lembrado também daquilo, mas aquilo simplesmente acontece e a gente entende e faz a ligação direta. E como que isso é mostrado novamente? Simplesmente por meio do plano, simplesmente por meio daquela situação acontecendo, sem precisar nada ser dito, e a gente já entende. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Esse filme estreia nesta quinta-feira nos cinemas. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Você também pode virar membro do 16mm, né? Participar do nosso clube de membros, em que você ajuda o canal e também tem vários benefícios dependendo do plano que você escolher. Por hoje é isso e corta.